Então, aqui estamos para a nossa primeira aula de exercícios resolvidos sobre os métodos de solução de equações não lineares e transcendentais. E agora vamos focar no método da bisseção. Para isso, nos propomos resolver esses dois exercícios. O primeiro, determine a primeira raiz positiva da equação e elevado a menos x, menos seno de x igual a zero, com erro inferior a 5% pelo método da bisseção. E o segundo exercício, determine a posição da raiz da equação x ao cubo menos x menos 1 igual a zero, através do método da bisseção, com erro inferior a 5%. Observação geral válida para todos os exercícios de todos os métodos. Nós vamos apresentar a aula 4A, 4B, 4C, 4D e 4E. Uma para cada método e essa observação válida para todos. São 5 algarismos significativos. Tá certo? O erro de 5% é evidentemente um erro muito alto. Tá certo? Não se aplica isso na prática, mas nós vamos fazer, claro, que por uma questão didática, para a gente levar menos tempo. Ok? Então vamos para o primeiro exercício. Então, neste primeiro exercício, nós pretendemos resolver a equação e elevado a menos x elevado a menos x, menos seno de x, igual a zero. Tá certo? Essa equação possui várias soluções, basta eu confrontar aqui nesse pequeno gráfico a função e elevado a menos x com seno de x, que eu vou ver que há várias soluções. Eu quero esta primeira. Tá certo? Muito bem. Então vamos fazer o isolamento. No nosso isolamento, é claro que aquele gráfico já nos deu uma pista. Tá certo? A pista é que existe uma raiz próxima, aliás, perdão, é esta raiz aqui, tá? Então, já existe uma raiz próxima da origem, então a gente já faz aqui x. Observe que nesse momento eu não preciso do valor de f, basta o sinal. Então, aqui eu vou fazer 0, 1 e 2. E ao avaliar o sinal da função nesses três valores, eu observo que aqui é positivo, aqui é negativo e aqui também. Portanto, há já uma solução entre 0 e 1. Perfeito? Então, nós podemos implementar o nosso método nesse espaço. Como eu faço isso? Eu proponho que nós identifiquemos a iteração, tá certo? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois que identifiquemos aqui o valor de x1, o valor de x2, o valor de x médio, o sinal de f de x1, o sinal de f de x2, o sinal de f de x médio, que é o nosso balizador para a gente escolher o trecho
que continuará, e aqui o nosso erro, certo? Algumas pessoas propõem que sejam utilizados dois erros. Um erro para f de x e um erro para x. Isso a gente viu na nossa segunda aula e vimos parcialmente na primeira aula também. As duas estão gravadas. Então aqui na minha iteração 0, eu tenho o meu intervalo de busca 0, 1. O x médio é 0,5, claro, certo? Meu f de x1 eu determino é positivo. Meu f de x2 é negativo. Meu f de x0 é positivo. Professor, como é que eu sei que o f de x1 é positivo? Eu vou, claro, avaliar esta equação. Vou chamar isso de f de x. Vou avaliar f de 0 e vou perceber que é positivo. Vou avaliar f de 1, vou perceber que é negativo. E vou avaliar f de meio, vou perceber que é positivo. É claro que lá vai aparecer um valor, mas nesse momento, para o método da abscissão, não me interessa quanto é este valor. Eu simplesmente vou pegar o sinal. Esse erro não pode ser calculado, como a gente já viu, porque não existe uma iteração anterior. Tá certo? Então, aqui eu vejo que o sinal de f de x2 é contrário a f de x médio e que o sinal de f de x médio é o mesmo que f de x1. Portanto, eu vou destruir o valor de x1 e substituir ele pelo valor de x médio, que é meio. Certo? Conservo o valor de x2, esse valor passa a 0,75 e eu faço a mesma coisa de novo, mais, menos e agora menos. E agora eu já posso calcular este erro aqui, é 0,25, que é a diferença de 0,75 menos meio, dividido por 0,75. Isso aqui vai me dar um erro de 33,3%. Essa tabela vai evoluir dessa forma aqui, ó. Meio, vocês podem checar depois. É claro que é interessante que vocês chequem isso. 0,75, 0,625. Aqui mais, aqui menos, aqui menos. Ah, professor, por que ficou assim? Porque eu vi aqui que o sinal de f de x médio é igual ao f de x2, portanto, agora quem tem que ser destruído é x2, então eu vou substituir x2 por 0,75, certo? E a média desses dois é 0,625. E agora eu chego a um erro de 20%. Aqui conserva-se o meio, 0,625, 0,5625. Observe que aqui eu tenho apenas 4 algarismos significativos, é porque isso aqui sendo uma média aritmética, essa conta é exata. Então aqui continua o mais, o menos, o mais, e esse erro passa a 11,1%. 0,5625. Observe que agora mudou o valor de x1 e mudou x1 porque o sinal de f de xm na iteração anterior é igual ao sinal de f de x1, por isso mudou. Eu tive que eliminar o valor de x1 na iteração 3
e ele foi substituído pelo valor de f de x médio, 0,625, 0,59375, mais, menos e menos. E agora eu tenho um erro de 5,3%. E agora 0,5625, 0,59375, 0,57813, mais, menos e mais. E esse erro já é inferior a 5% e é igual a 2,7%. Lembro, então, que nesta coluna estão as aproximações da minha raiz, das minhas raízes, certo? Aqui estão as aproximações da minha raiz e que com erro inferior a 5%, a minha resposta é 0,57813. Ok? Então, este é o meu primeiro exercício. No meu segundo exercício, eu tenho, então, x ao cubo. A minha segunda proposta aqui é x ao cubo. Número 2, x ao cubo, menos x, menos 1, igual a 0. Então, a regra dos sinais já mostra aqui que, com certeza, como v é igual a 1, com certeza há uma raiz positiva. Há uma raiz positiva. Com certeza. Certo? Professor, há outras. Eu vou fazer a análise das raízes negativas pela regra dos sinais e vou perceber que pode não haver nenhuma, pode haver duas raízes negativas. Nesse código aqui, que eu vou mostrar agora, há um código aqui que nos mostra esse código aqui da função isol f de AB, que ele procura as raízes. Eu mandei buscar aqui entre menos 20 e 20, e estou vendo que só existe uma raiz de fato, que está situada entre 1 e 2. Ok? Mas as outras análises que a gente aprendeu na segunda aula vão mostrar a mesmíssima coisa. Ok? Então, aqui eu faço a variação de x contra f e vou ver aqui que ao variar x 0, 1, 2 e 3, eu vou obter aqui menos, menos, mais e mais. Portanto, o meu intervalo de busca é o intervalo fechado 1, 2. Ok? Então, esse é o meu intervalo de busca, onde eu vou buscar a minha raiz. Vou fazer aqui a mesma tabelinha, ó. Vou identificar a minha iteração, 0, 1, 2 e 3. Depois vou identificar a variação de x1 na minha tabela.
meu valor de x2 na tabela, lembrando a vocês que podem fazer isso no Excel, não há problema nenhum, certo? F de x1, estamos no método da biseção, portanto, só me interessa o valor, ou melhor, o sinal da raiz, não me interessa o valor, eu posso até copiar o valor, mas não me interessa. F de xm, que como eu já disse, vai regular a minha escolha do trecho, e o erro relativo, que eu tenho optado pelo erro relativo percentual. Tá certo? Então aqui nós vamos fazer evoluir o nosso algoritmo. Lembrando que esse é o método mais amigável que existe, é muito fácil de ser aplicado, embora seja o menos eficiente. Então aqui na iteração 0 vai aparecer o meu intervalo de busca 1, 2, o meu x médio é evidentemente igual a 1,5, porque ele é a média aritmética entre 1 e 2. Este sinal de f de x1 é negativo, o f de x2 é positivo e o f de x médio também é positivo. Nessa iteração eu não posso calcular o erro. Então, é claro que como esses dois sinais são iguais, eu destruo o valor de x2 e aqui passa a 1,5. Aqui continua o meu 1. Logo, essa nova aproximação da raiz é 1,25. Então, eu tenho menos, continua, o mais continua e o menos. Agora, esse erro é de 20%. Já expliquei, né, no exercício anterior como se calcula esse erro. A minha tabela vai continuar evoluindo 1,25, 1,5, 1,375. Esse sinal é menos, este sinal é mais, este sinal é mais, e este erro é de 9,1%. Por que eu destruí aqui? Porque o sinal de f de x médio é igual ao sinal de f de x1. E agora minha tabela, agora já ocorre o contrário, eu vou destruir f de x2, portanto 1,25 continua. Aqui eu tenho 1,375, que era o antigo valor de f de x médio, 1,3125, continua o meu menos, continua o meu mais, e aqui eu tenho um menos, mas agora eu calculo esse erro e ele é 4,8%, portanto, inferior a 5%. Aqui, como antes, continuam as aproximações da minha raiz, e com o erro inferior a 5%, a minha resposta é 1,3125. Ok? Então, este foi o nosso método da biseção.